Vou primeiramente apresentar a nossa convidada mais do que especial, a doutora Ana Carolina de Matuzeri. Ela é graduada em Física Básica pelo Instituto de Física e Química de São Carlos, em 94. Ela fez também um mestrado em Física pelo mesmo instituto, e depois um mestrado em Química e Bioquímica pela University of Pennsylvania, e um doutorado em Química pela University of California, em San Diego, e depois um pós-doc em Biofísica na University of California, em Berkeley. Ela tem experiência na área de biofísica, com ênfase em biologia estrutural e especialização em ressonância magnética nuclear, cristalografia por raio-x e pinças óticas. Atualmente, ela é pesquisadora do Laboratório Nacional de Luz Síncrodon, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, em Campinas. Ela atuou no planejamento e construção de uma das linhas de luz do Sirius e também das estações experimentais para o novo acelerador de elétrons do CNPEM, o Sirius. Vou passar o nosso videozinho aqui rapidinho e já começamos. Bom, Ana, boa tarde, é uma honra tê-la aqui com a gente. Obrigada, boa tarde, eu que agradeço o convite. Parabéns pelo evento. Ah, que bom, a gente ficou super feliz quando você disse que poderia trocar um pouquinho de ideia aqui com a gente hoje. Como eu disse, você é prata da casa, né? Como que foi essa sua formação aqui? Então, eu era... desculpa, tem cachorros. Eu adorava, assim, eu entrei em 91 na USP, né, quando ainda chamava Instituto de Física e Química, agora é só Instituto de Física. Muito tempo se passou, as coisas mudaram muito em São Carlos, mas continua muito especial, assim. Eu ainda tenho amigos, assim, os meus melhores amigos são dessa época que eu passei em São Carlos, tanto na USP como na Federal, porque eu tinha também amigos nos dois lugares, eu cantava no Madrigal da UFSCar, então eu sempre estava pela UFSCar também, então prata da casa mesmo. Porque, olha, eu parei de pintar cabelos, então eu já sou... E como que foi para você, na época, dar esse salto aí, né? Sair daqui de São Carlos e ir para os Estados Unidos e para essas universidades renomadas, né? Como que foi essa experiência para você? Foi uma super aventura, né? Porque não tinha nenhuma garantia, eu não tinha nenhuma garantia do que ia acontecer. Eu ganhei uma bolsa para começar, né, a pós-graduação lá na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, e eu falava inglês assim que eu tinha aprendido em escola de inglês no Brasil. Tinha pouca experiência, né? Eu gostava muito de ouvir música, então o inglês de escola mesmo, né, que eu fui. E para trabalhar, para aprender química e bioquímica em inglês. Outra aventura intelectual, né? Mas era assim, sabe aquela coisa de ir seguindo as portas que se abrem? Uhum. Né? Que eu acho que é uma mensagem que a gente tem que eu gosto que fique, que eu sempre passo também para os meus alunos e colaboradores. Que tem hora que parece que a gente bateu numa parede e situação financeira, política, saúde, de família, etc. E que às vezes você cai num poço, mas de repente abre uma porta. Você tem que ir, né? E isso aconteceu várias vezes ao longo da minha carreira acadêmica, científica. E assim, eu sabia que eu tinha que ir porque, sei lá, o que sempre me moveu, do que a gente pode chamar isso, curiosidade, mas muita coragem, que negócio de falar, né? Que além da curiosidade, você tem que ter coragem de engolir sapo, de pular nos poços escuros, tipo, entrar num avião e se picar para um outro país, aprender uma coisa numa outra língua. Então, foi muito, muito legal, muito emocionante, assim. Minha mãe faleceu durante esse meu período do doutorado e eu vim algumas vezes, vim quando ela faleceu, um pouco antes, e fiquei. Então, tive muito apoio também
dos meus supervisores durante esse tempo, que volta e meia eu falava, nossa, eu preciso ir para o Brasil. E aí também assim, me virava, fiz um monte de dívida, cartão de crédito era fácil naquela época. Assim, foi tudo, assim, olha, peguei uma direção mais ou menos, eu sabia onde ir. Tem uma palestra famosa do Steve Jobs, que ele fala que só quando a gente olha para trás que a gente liga os pontos, que a história parece que faz sentido. Que faz sentido. Né? Mas quando a gente está indo, não dá para ver ainda onde vai chegar, né? Não, e tem momentos, tipo, 96, 97, a gente estava assim, numa derivada negativa, vamos dizer, né? E não tanto quanto agora, mas não tinha uma possibilidade de financiamento, muito possibilidade de financiamento daqui, por exemplo, nem para fazer o doutorado em São Carlos, que era o que eu estava encaminhada para fazer, né? Então, e aí, ao mesmo tempo que eu teria que meio que mudar de área também, apareceu uma possibilidade de aplicar para o mestrado e doutorado na Universidade da Pensilvânia, porque o meu co-orientador, que era da Embrapa, São Carlos, o professor Luiz Colnago, o meu orientador era o Tito Bonagamba na USP e o co-orientador era o Colnago. E ele não era cadastrado na USP, então ele não ia poder me orientar. Sabe aquelas perrengues de quando você chega, parece que não tem por onde você vai dar um passo, que o negócio está do lado. Mas aí eles organizaram um evento na Embrapa e ele convidou o orientador, o supervisor dele do pós-doc. E aí ele já tinha ido para lá. Eu sou tipo a quinta brasileira que passou por esse mesmo laboratório, né? Um vai indicando os alunos ou tal, e tem um casal que trabalha na UFRJ com RMN, o Fábio Almeida e a Ana Paula Almeida. Amo também, assim, você criou uma dinastia, um bracinho, a gente fala que é o bracinho do Opela no Brasil, né? E assim, você vai conhecendo, e eu acho que fazer ciência, querer viver de ciência ou de projetos de ciências em qualquer área, eu acho que de artes também, né? Porque você depende de alguma forma do dinheiro público ou de financiamentos externos. É uma coisa diletante. Antigamente, quem fazia ciência eram ricos, ou alguém que tinha herdado uma grana, ou um super gênio que ia construir um laboratório, um império, tipo Faraday. E, tipo, sem chance, né? Mas aí foram se abrindo portas e eu segui. Foi difícil, mas foi muito bom. Tipo, aprendi inglês na marra. No primeiro ano eu tinha que... no primeiro e no segundo ano, a minha bolsa vinha de eu ser monitora, teacher assistant. Que eu ajudava... imagina, a sala de aula dos undergrads em química, com 400 alunos nessas escolas grandes. Eles dão aula no auditório, o professor principal. E aí tem um exército de monitores, que são todos pós-graduando. Eu e um monte de chineses. Assim, na nossa classe eram 15 americanos, 10 chineses e 5 que eram de outros países. Eu, uma russa, 2 indianos. Tal. Enfim, a gente tinha que aprender na marra o que a gente tinha que ensinar ali. Tipo, a gente não, né? Eles eram químicos, eu era física. Então, eu também aprendi um monte de coisa de laboratório de química que eu nem lembrava, mas que eu tinha aprendido no começo da graduação só, né, em São Carlos, em 91, 92. Então, foi um tratamento de choque na língua, na química, na bioquímica, porque aí, ao mesmo tempo, tinha as aulas, né, as matérias que eu tinha que fazer. Muitas eu boiava total, porque era biologia pura, enzimologia e tal. E todo mês tinha um exame cumulativo, que é tipo a qualificação do doutorado, que era o meu terror. Que era uma prova que todo mês 2 professores escolhiam uma questão, podia ser relacionada à pesquisa deles, às vezes eles davam um tópico, ou eram modernidades da ciência, e você tinha que passar, com tudo certo, em 5, para poder continuar no doutorado. Passei, assim, ó, suado. E aí, no meio do doutorado, meu orientador decidiu mudar para San Diego, mudou o laboratório todo, com algumas pessoas que ficaram para essa outra aventura, né? Então, eu podia ir, ou podia também... Eles me deram o título de mestre, e aí eu podia escolher ficar lá com outro
orientador ou acompanhar o grupo para San Diego. Eu estava longe de casa, segui. Vamos, né? Bom, fui para a praia. Achei que eu ia ficar na praia, né? Ia virar bronzeada. Vivia num laboratório, só via de longe a minha praia. A minha era água gelada. Mas foi também um outro aprendizado de logística, porque eu ajudei a mudar o laboratório, e aí depois, a conselho do meu orientador, eu procurei um pós-doutorado em uma área um pouco diferente da instrumentação, da que eu usava de instrumentação, né? Porque no Brasil, eu comecei a trabalhar com ressonância magnética, fazendo espectroscopia por ressonância magnética, que a física básica é a mesma do quando você vai no hospital fazer tomografia por RMN, né, o MRI. Só que as nossas amostras são muito pequenas e nós conseguimos ter detalhes atômicos das moléculas que estão naquele pedacinho, por exemplo, de cérebro, ou numa solução que contenha pequenas moléculas, ou extratos de plantas, produtos naturais, que são coisas legais também que eu quero falar depois. Mas é uma técnica biofísica, né? Que eu gosto de falar que eu sou biofísico-química, porque eu fui, né, misturando tudo, e hoje a gente trabalha na fronteira, e eu acho que isso também é o futuro. Só que não só isso, eu sou técnica em eletrônica, e esse trabalho todo que a gente faz aqui não existiria se não tivesse um monte de engenheiro trabalhando. Eu acho que isso que não é muito transparente, por exemplo, você entra no nosso site, tem um monte de coisa no nosso site, depois eu vou mostrar um pouquinho, e eu aconselho vocês a entrarem no YouTube, a gente tem um monte de material legal. No Globoplay tem uma série de episódios que eles fizeram recentemente, muito boa também, sobre os Sírios, assim, falando bastante da parte de engenharia, então eu acho que isso é uma coisa legal. Então, desde da civil, da parte da construção, que foi uma coisa muito legal, feita por uma empresa que chama Racional, e envolveu muita ciência, mas muita engenharia, e aventura e coragem deles também. Todos os nossos fornecedores e colaboradores são muito corajosos. Uma coisa também que eu vou falar antes que eu esqueça é que, assim, por alto, entre 80% e 90% do investimento no acelerador foi feito em empresas brasileiras, que ou já faziam ou desenvolveram coisas usando essa parceria, tanto pela FAPESP como outras entradas de dinheiros, para fazer melhorias na sua logística, instrumentação, para atender aquelas demandas de qualidade e precisão que são essenciais, tipo, do coração é a WEG Motores, de Jaraguá do Sul, que é uma empresa de motores, eles sabiam fazer eletroímãs muito bem, só que para um acelerador você precisa de 1.500 eletroímãs, assim, todos iguaizinhos, sendo testados, e por assim, um cabelinho de diferença nas placas. Então, são placas cortadas e um fio que é refrigerado, que é muita potência. Então, vários empecilhos, mas se criou, por causa da teimosia de físicos e de alguns engenheiros e aventura também, uma capacidade enorme de trabalhar com esse tipo de instrumentação aqui no Brasil, aqui no LNLS, desde aí dos anos 80, partindo de alguns físicos e engenheiros, que queriam montar um negócio desse no Brasil, porque já era, nessa época, uma coisa comum nas nações desenvolvidas no hemisfério norte. Então, a aventura foi criar uma instrumentação dessa no Brasil e ter uso para ela no Brasil, segundo a aventura, que era o descrédito. Vocês não vão conseguir construir isso, e se construir, ninguém vai conseguir usar. Né? Provados errados muitas vezes. E é uma coisa que também é legal de falar sobre São Carlos, depois vocês investiguem mais, tem muitas histórias de várias pessoas, sobre como teve uma discussão política muito grande na época sobre onde deveria ser esse acelerador de partículas no Brasil. São Carlos tinha muita vontade. Tinha potencial. Para trazer. Mas aí, por questões políticas locais, daí as pessoas rejeitaram. Porque por medo e tal, então foi meio aquelas, de novo, desvios da vida, né? E foi construído aqui, e
operou entre 87, entre 97 e 2019. Ele foi construído aí entre 87 até 97. Demorou 10 anos para ser construído. Foi tudo feito aqui. Esse foi o primeiro síncroton, só para contextualizar para quem está assistindo a gente. Esse é o primeiro síncroton que está no LNLS agora. Se você entrar no nosso site, você vai lá ver UVX e Sirius, as siglas. E aí o UVX é para Ultraviolet to X-rays, foi esse primeiro acelerador que esse grupo então operou entre aí 97 e 2019. Construído então quase tudo aqui, teve algumas peças, alguns espelhos, principalmente espelhos de raio-x, que são blocos de silício extremamente polidos e tal, depois a gente pode falar sobre isso, mas que foram importados. O VX foi descomissionado, a gente desligou ele, está sendo desmontado, várias partes estão sendo levadas para os Sirius, e é o segundo acelerador de partículas produzido aqui em Campinas, que já chega, ele começou a funcionar o ano passado com uma tecnologia que já é de ultíssima geração no mundo. Então, o que a gente teve também, que é importante de frisar, não é tão bom para nós, como eu, que somos pesquisadores, que temos que ter as coisas funcionando, e quebra, e funciona e tal, porque a gente teve um êxodo de engenheiros geniais tremendo esse último ano, porque esses meninos e meninas aprenderam a construir isso, e estão nessa hora que a gente está construindo, aprendendo, errando, e a experiência, o pessoal lá de fora está muito de olho. E então, assim, engenheiro de controle, engenheiro de automação, engenheiros físicos, materiais. Então, está com muitas vagas abertas. Sim, e futuramente, assim, não percamos as esperanças. A gente tem um programa de estágios, não sei se vocês conhecem, mas chama PUI, também pelo nosso site. Se você entrar cnpem.br ou procurar LNLS no Google, você vai ser direcionado para a página. Mas uma das coisas muito legais para esse público é o programa de estágios, que também tem vagas para várias áreas. Agora ele é um processo seletivo unificado. Acabou de acontecer, vai ter uma leva de pessoas começando em janeiro, fevereiro. E assim, para fazer coisas que a gente pesca, tipo, eu preciso de um engenheiro mecatrônico que goste de trabalhar com um bracinho mecânico, mas é um bracinho mecânico que vai entregar um negocinho menor do que uma tampa de caneta, precisamente num negócio todo de granito, com os detetores caros, não sei o que lá, e tirar e mergulhar, não sei o que, e controlar isso. Então, ninguém sabe fazer tudo isso. Isso apavora muita gente também. Tem que ir descobrindo no meio do caminho, né? É aquela coisa de cair andando, né? De bater no chão e sair andando já. Que fala. Mas é isso mesmo, porque ninguém sabe fazer isso. Você aprende na marra e são habilidades que têm muito valor. O pessoal de ciência da computação em todas as áreas. Então, tem vagas nesses estágios para todas as áreas das exatas, praticamente, aí de biológicas até pela civil e mecânica de manutenção, e mecânica fina, e controle, um monte de coisas. E todo ano tem esse programa de estágios. Nós somos financiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, né, por um contrato de gestão, por uma organização que se chama CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é o nome de uma entidade jurídica. Então, nós também temos estágios nas áreas de direito, administração, gestão de projetos, tal. Também nessa parte de estágios a gente faz uma super boa seleção, porque essa é a nossa maneira de procurar e atrair talentos, até que eles sejam atraídos para outro lugar, porque a gente não pode fazer nada, né? Mas eu acho que é uma experiência única trabalhar aqui. E aí eu fiquei depois, fiz várias voltas, né? Que eu voltei para o Brasil para trabalhar aqui, mas não com cristalografia, não com o que eu estou fazendo agora. Depois de então, eu fui para San Diego, terminei o doutorado, eu fui fazer pós-doutorado em Berkeley com pinças óticas, que é uma coisa maravilhosa, onde você usa lasers, e se você focar eles com uma lente de abertura grande, você consegue mover objetos microscópicos com a força da pressão de radiação. Parece mágica, mas não é. É uma coisa que
foi descoberta aí no século passado, aí os anos 80, já deu prêmio Nobel e tal, e tem aplicação em muitas áreas, porque tem experimentos onde você pode mover, por exemplo, um plasmócito de malária, sei lá, um protozoário qualquer, e trazer ele para uma célula branca humana, um macrófago, entregar e deixar ele ser comido. Eu comecei grotesco, né? Mas isso que eu fui fazer em Berkeley com um professor peruano que já está nos Estados Unidos há zilhão de anos, né? O Carlos Bustamante, que é assim, super entusiasta da ciência e apoia a América Latina, também é um laboratório que tem um super trânsito de brasileiros, e eles têm muito dinheiro para financiar, gente. Então, eu fui em época que eu não tinha zero financiamento brasileiro. Eu fiz até o mestrado em São Carlos, foi com bolsa da FAPESP, mas depois foi tudo com bolsas americanas mesmo, porque os laboratórios têm dinheiro de projetos, ou você dá aula, né, como monitor aí, porque aí separam nos exércitos de e você dá aula de exercício, laboratório de tudo, e tem uma mesada, e aí a mensalidade das escolas é paga, usando essa tuition que eles falam, uma parte do financiamento que vai, porque não é nada grátis. Nos Estados Unidos você paga tudo. E aí eu tinha que pagar meu seguro de saúde, aluguel, comer, e viagens para voltar para casa. Então é pesado. Mas é muito legal, porque aí chegou uma hora que apareceu uma oportunidade de voltar. Outra portinhola se abrindo, assim, em 2004, quando eu fiquei sabendo que eles estavam procurando alguém da minha área para trabalhar aqui, no CNPq. E aí, no primeiro momento, eu fiquei meio assim, porque eu estava no meio desse projeto super legal de pinças óticas, meio que, ai, quero fazer só isso da vida, sabe? A gente tem sempre acha comigo, nossa, é isso que eu vou fazer para sempre, só quero fazer isso, não quero. Aí, depois de um ano, de novo, assim, a mesma proposta, olha, a gente ainda está interessado, tem essa vaga assim, você não quer vir para conhecer, fazer uma entrevista? Porque a gente funciona como uma empresa, né? Um órgão, nós somos funcionários CLT e o CNPq administra um contrato para o NCTI. Então, a gente tem metas, funciona como uma empresa sem lucros, mas que tem metas e objetivos pactuados. Aí vim, ainda fiquei um ano lá para terminar o trabalho, e saí na capa da Nature. Assim. A meta. Meta de vida, né? A meta era ser primeira autora, não mais, mas estou lá. E a gente fez o desenhinho da capa. Mas aí vim, então, em 2006, fiquei até o final de 2015 numa função de administrar uma parte do laboratório dentro do Laboratório Nacional de Biociências, que era a instalação de ressonância magnética nuclear, né? Então, fazendo o que eu tinha feito durante o meu doutorado, mestrado e tal, mas com esse espírito de apoiar usuários externos, que é a pegada, né? A proposta do CNPq. Então, nesse contrato, o Ministério e agências de fomento financiam nossos salários, a construção das coisas, a vinda de usuários, a organização de eventos, tudo mediante essa troca que é pessoas como eu e meus colegas, que somos os pesquisadores, ajudarem os pesquisadores de fora a usarem. E aí isso depende dos engenheiros e técnicos e todo esse corpo de pessoas para que o equipamento esteja funcionando. Então, a minha linha de luz, a Manacá, eu projetei com engenheiros vários, assim, desde o desenho, falei, olha, eu quero esses blocos, tipo bloquinho no PowerPoint, começando a conversar, até virar blocos de granito que deslizam sob colchões de ar comprimido para movimentar coisas de 1 micrômetro em 1 micrômetro na frente do feixe de raio-x. Nossa, como é isso? Porque na minha imaginação isso é o estado da arte da ciência. Mas às vezes a gente não pensa que a gente é capaz de propor esse tipo de coisa. Né? Como é que foi esse desafio? Foi, assim, uma coisa que é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, é muito apaixonante, porque é, tipo, esse atrevimento, né? A gente, além de tudo, é corajoso, mas também tem que ter um elemento de atrevimento para mover essa coragem. Porque você precisa de uma engenharia de projeto, uma engenharia de financiamento e de gestão de projetos para conseguir fazer coisas legais com pouquíssimo dinheiro, com dinheiro que chega
com datas, né, com datas de desembolso fora de controle e que depende de fornecedores externos, e esse segundo acelerador foi todo produzido como eu falei, com empresas fazendo as coisas. A gente profissionalizou o negócio. Então, você vir aqui é uma viagem no futuro, parece que você está, e você está mesmo aqui dentro, tudo que você vê é de última geração. Só tem um igual a esse na Suécia, chama Max 4. Os outros grandes da Europa e dos Estados Unidos estão reformando para usar, para conseguir chegar a uma velocidade, aí um brilho da luz que é produzida, igual o que dá para fazer aqui. O nosso não está pronto, ainda tem um monte de coisa para fazer para ele ficar no super top, mas já tá super funcionando, e as pessoas precisam saber, porque é coisa feita por brasileiros, o projeto todo do acelerador é brasileiro, as coisas que foram compradas fora foram desenhadas por brasileiros, é projeto nosso. E quem usa é brasileiro, são pessoas como vocês, que vêm fazer iniciação científica, ou vêm fazer estágio aqui, tanto para ajudar na construção. A minha aluna, que acabou de terminar o mestrado e está começando o doutorado em Hamburgo, na Alemanha, no Super Synchrotron de lá, que ainda não é tão super que nem o nosso, é engenheira física e física, aqui da Unicamp. Com experiência que ela nunca tinha tido. Assim, ela veio por um programa de IC, aí veio fazer um programa de estágio no meu grupo, quando a gente estava... Porque ela deu muita sorte também, que a gente estava começando... Quer dizer, sorte e azar. Isso foi em 2019, a gente estava, assim, o protótipo, a minha estação experimental lá foi escolhida para ser a primeira a funcionar, tá? Super legal, mas você não sabe quantas lágrimas e suor para todo mundo, né? E aí, bem... 2020, quando a gente estava assim, bala na agulha, né, que ninguém gosta de falar por aí, para começar a montar as coisas no acelerador, porque a gente já tinha montado e testado ao longo de 2019 na metrologia, com engenharia para todo lado, assim, pura engenharia, salas limpas e o chão do prédio da metrologia planejado para aquilo, foi também um protótipo do que tem no Sirius. Já era primeiro mundo ali, outra coisa. Quando a gente começa o ano, começa a montar, chega a pandemia. Aí, pá, trabalho remoto. E aí entrou uma outra componente que só foi possível graças a essa tecnologia que a gente está usando agora. Né? Porque tudo que a gente fez e está fazendo, agora que a gente está voltando presencial, foi feito em turnos e usando... ferramentas da internet, celular, o tempo todo. Turnos, e ainda assim vocês conseguiram iniciar as operações na Manacá antes do que foi inaugurado, né? Para auxiliar justamente julho já tinha Covid. Julho já tinha luz saindo, a gente fez um monte de testes, e aí os primeiros experimentos foram com esses pesquisadores que vieram também corajosos de colocar as amostras deles preciosas na frente do nosso feixe de luz, né? Para fritar ou achar uns dados super bons. E eles acharam dados super bons. A gente está mega feliz. Nossa. E assim, a mensagem que eu deixo para vocês, não sei se a gente já está terminando, eu falo para... Não, ainda tem bastante tempo. Ainda temos uma meia horinha. Que legal. Então, eu queria falar sobre... antes de falar sobre o que a gente faz, a física do negócio, porque que é importante, queria falar de mais uma, assim, para vocês mesmo que estão ouvindo, entrarem no site, tem uma página lá, uma parte do site que é Oportunidades para Estudantes, tem português e inglês, se você quiser mandar para alguém que você sabe que vai gostar. E tem esse programa de estágios, a gente tem alguns pesquisadores que conseguem bolsas de iniciação científica. Podemos nos cadastrar em pós-graduações em vários lugares. A gente não tem uma pós-graduação nossa, agora nós temos uma escola de graduação, depois eu vou falar para ela também, não posso me esquecer. Nossa, vontade de voltar à época de graduação. Várias pessoas que eu conversei sobre isso falaram, eu vou fazer uma segunda graduação. Já falou que é um curso também financiado pelo governo, tem bolsa tem alimentação, moradia, tipo uma escola
para gênios na ciência. E tá no CNPq, né? Que já é um mundinho próprio ali. É uma ilha. É o ninho da ciência no Brasil. A gente, assim, tem pessoas que criticam, eu tenho pessoas que rebatem, mas esse mundo não é real. Isso aí é uma ilha de dinheiro e de... A gente tem que lidar com o que a gente tem. Se criou uma ilha de cérebros primeiro, porque tinha oportunidades, e cérebros para gerenciar isso tudo. Você pode fazer isso. Projetos muito legais acontecem pelo Brasil inteiro, mas coisas muito grandes, assim, como um acelerador de partículas e coisas que se pode fazer com ele, você não precisa de muitos num país. Na Europa, tem um na França, que é o nacional deles e que faz parte da comunidade europeia. Tem, tipo, na Alemanha tem 3, 4. Nos Estados Unidos tem mais também. A gente pode ter no futuro mais, nada impede. Numa coisa boa, porque aí cada um você consegue especializar numa coisa. Esses aceleradores, aí já entrando para... Não, só mais uma coisa. Então, tem bolsas de verão, devemos recomeçar logo o nosso programa também do coração, que já tem muitos anos. Você conhece alguém? Você já veio? Você conhece alguém? Eu já fui bolsista de verão no programa de vocês. Foi em 2017, eu acho. Que legal. Na 26ª edição do Bolsa de Verão. Adoro. Com quem que você trabalhou? Eu fui orientada do Matias Strauss no LN Nano e foi incrível. Nossa, fiquei apaixonada. Sou apaixonada pelo CNPq desde então. Todo mundo não é uma coisa que, assim, é um antídoto para a nossa síndrome de vira-latas. Assim, é uma coisa que... você vê, entra no site, assim, tem umas fotografias 360, tem visita aberta, escolas podem vir visitar, vários cursos vêm visitar. E esse programa que a Bianca participou acontecia até antes da pandemia, uma vez por ano, chama Bolsas de Verão. Eu sempre participei, ajudei a organizar algumas vezes, é muito legal. Então, não é uma escola. Então, são bolsas para você vir trabalhar. É um intensivão de pesquisa ali. É uma IC condensada em 2 meses ou menos, onde você vai ter que aprender o que você vai fazer, assim, estudar, apresentar a sua ideia para todo mundo, depois fazer as coisas, depois escrever uma monografia e apresentar de novo num congresso nosso interno, né? Tudo aí nesses 1 mês e meio, janeiro, fevereiro, dependendo de onde é o carnaval. Às vezes faço carnaval aqui, que é legal também, era legal também. Não é nada assim, tipo, no Gerado tem um super carnaval, mas não é o ponto. Então, é uma bolsa de verão que você passa dentro do laboratório, né, Bianca? Estudando. E a Bianca trabalhou no LN Nano, que é um outro dos 4 laboratórios nacionais que ficam dentro do CNPq. Então, o CNPq administra o LNLS, onde ficava o primeiro acelerador, o UVX, e onde fica o Sirius, é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Aí tem o Laboratório Nacional de Biociências, onde eu trabalhava até o final de 2015, o LN Nano, que é o Laboratório Nacional de Nanociência e Nanotecnologia, e o LNBR, que antes chamava CTBE, que é o Laboratório Nacional de Biorenováveis. Todos esses laboratórios participam dos programas de estágio e de bolsas e tal. E aí, um 5º bracinho dessa tenda do CNPq é a ILUM. ILUM de Maria. Né? Então, as inscrições, eu acho que se terminam hoje, terminam essa semana, para a primeira turma, que vai ser de 40 alunos. Então, vai ser o professor Nelson Studard, daí da UFSCar, que é um dos coordenadores principais. O diretor é o professor Adalberto Fázio, que era diretor do LN Nano, na época que a Bianca estava aqui, eu acho, ainda, ou já. Ele saiu agora, ele é diretor da ILUM. Então, essa escola vai funcionar também sob financiamento do governo através do CNPq. E os alunos, então, vão participar, vão ter partes práticas de trabalho, vão desenvolver projetos usando o CNPq, né? Todas as instalações, e tendo apoio dos pesquisadores. Tipo, eu e tem alguns colegas, somos embaixadores dos laboratórios lá dentro da ILUM, para ajudar os alunos a direcionar os projetos, porque vai ser uma coisa de ensino por projeto,
tipo, alta tecnologia no ensino da graduação. Então, um bacharelado em ciência, tecnologia e inovação de 3 anos, integral, com moradia, alimentação e computador, tudo que você vai precisar para trabalhar, tem lá. E inscrição pelo Enem, e entrevistas, e, de novo, tudo financiado pelo MCTI e pelo MEC. Na verdade, a Ilon aí tem também uma participação do Ministério da Educação no financiamento. Oportunidade única. E, assim, é a carta de motivação e cartas de apoio de professores, 50% alocado para escolas públicas, né, para o ingresso, não paga nada, né, pelo contrário, os alunos recebem. E, sim, está começando agora. Assim, acho que vai ser muito legal, fiquem de olho. Quem já está aí, porque também é um outro lugar que vai ter muitas vagas no futuro, porque está começando agora com contrata gente. Fiquem de olho, porque agora assim, tem esse primeiro time de professores e pesquisadores e técnicos trabalhando lá, mas também é um lugar que vai ter oportunidades no futuro. Aí, falando agora do que a gente faz o que a gente faz com esse acelerador? Eu acho que faltou fechar com esse ponto. Para que a gente faz isso? Por que ele é importante? O VX foi o primeiro no hemisfério sul. Pensa nisso. Agora tem um outro na Austrália, já há um tempo atrás. Pesquisadores nossos foram para a Austrália. Pesquisadores e engenheiros nossos foram para todos os lugares, mas inclusive para a Austrália. Tem um amigo que ficou um tempão lá. E quando ele acabou de ser construído, o projeto já estava meio ultrapassado. Ele demorou 10 anos para começar a funcionar. Qualquer coisa que você demore esse tempo, quando você consegue fazer, você já perdeu uma oportunidade, você já perdeu uma janela ali de desenvolvimento da técnica. Mas mesmo assim, ao longo dos 20 anos que ele operou, milhares de pesquisadores brasileiros se beneficiaram. Puderam vir aqui fazer experimentos, parte da tese de assim, centenas de alunos de mestrado, doutorado e TCCs por aí. Muitas empresas compraram tempo de linha para fazer experimentos também. Petrobras, HP, várias pessoas fizeram investimentos ao longo dos anos em laboratórios no CNPq. Agora eu participo de uma parceria que envolve a Axê Farmacêutica, a Centroflora, Fitobio, são empresas brasileiras na área de biotech, né, para usar produtos naturais na busca de novos medicamentos e fármacos, que é o que a gente faz na Estação Experimental Manacá, que eu sou coordenadora. Eu ajudei a projetar e montar, desde então a gente já está recebendo usuários aí desde setembro, oficialmente, tem pessoas de fora vindo usar, e nos primeiros meses foi só para pesquisadores que estivessem trabalhando com coisas relacionadas ao Covid, então foi um número reduzido de pessoas, e aí a gente recebeu também com todas como fala, condições sanitárias, precauções de segurança e tal, para as pessoas trabalharem, e ao mesmo tempo a gente começou a desenvolver muito mais rápido a parte de acesso remoto, porque também a engenharia de software é muito importante, porque agora a gente trabalha com uma interface super leve, baseada em Python, e que roda num browser. Então, semana passada, a gente teve um usuário do Chile trabalhando no laboratório, só que o que ele fez? Na semana anterior, ele mandou um dewar, que é um recipiente com nitrogênio líquido, com as amostras dele congeladas. Os meninos do meu grupo colocaram as amostras no recipiente onde um bracinho mecânico alcança, e aí os chilenos operaram de lá, fizeram coleta de dados, e aí a gente só estava monitorando, estava lá para trocar, para ver se tinha algum problema, né? E aí isso cada vez mais vai ser o futuro, para mesmo ampliar o uso por outras técnicas. Nossa, mas eu não fazia nem ideia que já estava nesse nível, assim, de... Já tá. Nossa. É muito rápido. Apesar de tudo, é muito rápido. Os usuários externos agora nem precisam ir, né? Pois é, você pode mandar suas coisas e enxergar. E assim,
Na Manacá, a gente tem um monte de câmeras, então câmera no robô, câmera no porta-amostra, além da interface que o cara vê, que mostra pelo microscópio da amostra. Vocês mostraram uma foto, acho, em algum momento, mas a gente tem uma foto, assim, uma imagem de vídeo, foto e vídeo, de altíssima definição da amostra, que é do tamanho da ponta dessa canetinha aqui, o porta-amostra. Tipo, essa parte preta até o final da caneta é o tamanho do porta-amostra. E na pontinha dele, como se fosse essa ponta preta, tem ou uma pazinha ou um lacinho de nylon, onde a gente pesca microcristais da molécula que a gente quer analisar. Então, para fazer o experimento, eu vou jogar raio-x muito intenso nas minhas amostras, que são monocristais de alguma coisa. Pode ser um monocristal, você pode ter de sal, de açúcar, de, sei lá, de quartzo. E usar raio-x é uma das maneiras de você estudar mineralogia, por exemplo, fazer difração de raio-x, né? Você pode, por exemplo, analisar um fóssil ou analisar um artefato de madeira antigo e fazer uma tomografia e fazer uma distribuição de elementos químicos, né? De caracterização aí de estados de valência de vários elementos químicos por fluorescência de raio-x. Então, você pode estudar várias coisas aí no campo de materiais, desde biológicos até fósseis e micrometeoritos e terrinha de Marte, talvez, no futuro. Uma coisa que se chama astrobiologia, que é o top da física, assim, eu física trabalhando ali com o negocinho, e eles estão lá olhando, estamos tentando pegar poeirinhas para analisar e achar vestígios, né, orgânicos, e já tem usuários da área de paleontologia fazendo experimentos, é muito também trabalho na área de mineralogia em si mesmo, né, para análise de rochas do pré-sal e rochas de depósitos de água subterrânea. Porque imagina que você pode fazer uma tomografia 3D de uma coisa, de novo a minha caneta, de uma coisa do tamanho agora dessa tampa, e ter um cilindrinho aí de 5 por 1 centímetro de diâmetro, e mapear como são os poros microscópicos naquela rocha, e como são as conexões entre ele, como que isso responde à pressão, o que você precisa adicionar ali para melhorar a microfluídica da coisa nesse nível, né? Porque a ideia é transportar. Os pesquisadores querem desenvolver tecnologias que possam ser aplicadas num poço subterrâneo a altíssimas pressões para extrair o máximo possível de óleo ou de água, né? Sem contaminar, com maior eficiência. Isso é uma coisa que é feita também numa das linhas que ainda não abriu para usuários externos completamente, que é a Mogno, mas já fez muitas coisas no UVX. Então, todos nós já trabalhávamos no acelerador antigo fazendo uma coisa. E aí, agora no Sirius, é como se eu tivesse um microscópio mais potente. E, além de tudo, ainda dá para fazer experimentos ainda que as pessoas estão planejando. Por quê? Porque a radiação que sai do Sirius, como eu falei, é de última geração. Ela tem propriedades não só de intensidade, não é só um raio-x muito intenso. Você pensar, comparado com um de hospital, você vai fazer uma chapa, né, de abdômen, imagina você concentrar aquilo tudo num feixe, um décimo de um fio de cabelo, para analisar a sua amostra, que é isso que a gente faz. E tem que entregar isso a 150 metros de distância para a estação experimental, né? Desafios, assim, bizarros. Mas desviei do assunto. Agora, as aplicações... É que são tantas aplicações, nossa. Eu quero falar de tudo. É incrível, né? Como já acontece lá fora, mas agora... já lembrei, só para falar. A tecnologia da luz, além da intensidade da luz, imagina que a luz é composta de fótons, tá? É uma coisa de física, e que não existe a dualidade onda-partícula, porque eles são os dois. Tá? Acabou a conversa. Não vamos entrar na filosofia do negócio. Por quê? Porque eu acelero partículas e ela cospe o suor dela, que é o raio-x, que é uma luz. Tá? A gente acelera os elétrons, esses elétrons que a gente está acostumado na eletricidade. Eu falei, eu sou técnica em eletrônica, mas a gente acelera eles no vácuo. Eles são produzidos por uma
lâmpada de filamento de uma liga metálica específica, que quando aquecida, cospe elétrons. E aí você tem tecnologia de vácuo e de eletroímãs para deixar esses elétrons irem para onde a gente quiser. E é assim que eles entram, são coagidos a entrar no acelerador. Então, ali é uma tubulação de altíssimo vácuo, estratosférico, com uma liga de componentes dentro para aumentar isso ainda, e circundada por fora por, eu acho que são 1.600 quase, eletroímãs e ímãs permanentes. Tudo para fazer com que os elétrons fiquem circulando naquela órbita definida. Porque aí, quanto mais você consegue fazer eles correrem, você começa a ter uma propriedade física, que é a emissão de raio-x nas tangentes desse círculo grande. Toda vez que a gente... Que é onde vocês tiraram as linhas de luz. Que é de onde saem as linhas de luz. Inicialmente, isso surgiu lá da tecnologia de aceleradores colisores de partículas como um artefato. De repente, os caras notaram que vazava raio-x, eletricidade visível, uns buraquinhos no acelerador deles. E aí começou a primeira geração de uso de raio-x para esse tipo de pesquisa. Então, aí os caras começaram a construir aceleradores só para fazer isso. Então, vamos botar os elétrons para correr e extrair o raio-x que vai ser produzido toda vez que eu tiver que dar um desvio na órbita deles, que seria reta, para eles continuarem no círculo. Então, tem os elementos magnéticos que são dipolos, que fazem uma divergência dos elétrons. E aí você tem a emissão de raio-x na tangente. Então, é uma troca de energia. Eu forço os elétrons a irem para lá usando um campo eletromagnético, e aí ele emite uma radiação eletromagnética que vai aí desde infravermelho, visível, ultravioleta e raio-x. Né? E isso funciona enquanto tem elétrons circulando. Senão, quando a gente desligar da tomada, parou de ter a radiação também. Mas aí o que acontece? Essa radiação a gente chama de luz síncrotron, é daí que vem o nome difícil, você falou certinho. Ah, mas era bebê, vocês de verão tinha que saber. Eu gostei de ver. A gente queria fazer uma camiseta assim, luz síncrotron. Luz síncrotron. LNLS. Mas a luz síncrotron é essa radiação que nem a radiação aí intraespacial, é composta de várias cores. Chega para a gente, por exemplo, da luz do Sol, só o infravermelho e o visível, mas também tem raio-x, só que fica barrado na atmosfera, né? E outras partes do ultravioleta também. Ali a gente pode coletar toda essa luz, mas aí em cada estação experimental, como no caso da Manacá, que é uma das linhas de luz que a gente chama, eu consigo, usando prismas e espelhos, escolher só uma faixa de frequência com uma banda bem definida e focando o máximo de raio-x só numa faixa bem definida de raio-x, com uma energia, então, portanto, bem definida, né, o comprimento de onda e energia cravados ali, que vão chegar na estação experimental onde o usuário vai trazer os cristais dele, de moléculas, no caso de interesse biológico. E aí, então, primeiro, para selecionar essa cor que eu quero usar, a maioria de vocês deve conhecer se não o experimento do Newton, então a capa do álbum do Pink Floyd, um prisma onde entra a luz branca e sai o arco-íris, né? Sai luz colorida. Um prisma, ele tem essa propriedade de desviar a luz e quebrar a luz, quebrar num espectro. Isso é um espectro, é você mapear espacialmente alguma propriedade. Ali tem os fótons da luz visível separados por cor na saída do prisma. Só que aí, lá na saída do Sirius, a gente tem 2 prismas, basicamente. Então, com o primeiro, eu quebro a luz síncrotron nas várias componentes, e aí com o outro, a gente vem aqui e caça só aquela que eu quero. Só aquela faixa de comprimento de onda, energia ou cor que a gente quer usar. Então, no caso da Manacá, eu coleto aí raio-x com entre 6 e 20 kV, e isso tem aí o comprimento de onda correspondente. Isso, na minha estação experimental, eu quero que chegue um feixe com um diâmetro que eu possa variar entre 100 por 100 e 5 por 5 micrômetros. Um negócio que tem uma precisão de movimento menor do que isso, então eu quero submicrométrica idealmente.
Então, eu sou a chata que fica falando, ai, não tá bom, não, isso não tá bom. Não vai funcionar. Não, tá, não, nossa, tá descalibrado, não tem encoder, PQP, não vai estar voltando para o lugar. Esse negócio, não sei, né? Porque a gente precisa dessa precisão. Imagina, você está querendo, numa outra linha, fazer uma tomografia de um fio de cabelo, ou em um determinado produto, ou investigar células sob a ação, por exemplo, de um vírus. Você quer uma precisão e uma confiabilidade compatível com o tamanho da sua amostra. Não só, a gente já está abusando, né? Porque você, para enxergar coisas muito pequenas, você precisa usar uma luz que seja compatível com o tamanho das coisas. Então, você tem que usar raio-x. O microscópio óptico só vai até um certo tamanho de magnificação. Além disso, a gente tem que usar ou elétrons ou raio-x, em termos de jogar a luz num negócio e ver. Assim como, para coisas muito grandes, a gente usa radiotelescópios. Então, você vê que aqui no médio, né, a gente usa luz visível e o infravermelho para se enxergar, e tato, né, que está numa escala, mas estrelas e nebulosas estão em outra escala de tempo e forças gravitacionais, e os vírus e coisas pequenas que a gente precisa entender para melhorar a nossa vida estão em uma outra escala, são ordens de magnitude menores. Né? Os materiais que a gente quer usar e desenvolver para todas as aplicações em engenharia têm uma estrutura microscópica, nanométrica, por fim, atômica, né, e subatômica, que a gente já consegue investigar e manipular. E o CNPEM é um lugar que reúne vários laboratórios que possibilitam esses tipos de pesquisa. Tem muitos laboratórios pelo país que têm capacidade de fazer as perguntas que podem ser respondidas nos Círios. Não é uma questão de concorrência ou de ter um negócio que o outro não tem, não. Se não tiver pessoas pelo Brasil inteiro fazendo pesquisa, com bolsas de estudo, com financiamento para comprar reagente, para fazer hipóteses, não tem utilidade um acelerador de partículas, nem um laboratório mega legal que nem o LN Nano, correto? Então, também uma coisa social que a gente precisa resolver e apoiar. Então, é muito importante que todo mundo conheça e espalhe a palavra da física. A gente teve uma palestra ontem com a professora Ana Flávia, da Unicamp, e ela comentou como foi importante para o grupo deles lá poder fazer medidas no CNPEM, como adiantou muito a vida, como adiantou muito a pesquisa deles, ter essas ferramentas super potentes à disposição para fazer, e como isso precisa ser mais difundido, né? Precisa, porque mesmo por exemplo, no VX, como eu falei, estava ultrapassado, agora a gente construiu o último tipo. Mas aquilo ali gerou tanto conhecimento e deu para fazer tanta coisa legal e impulsionou pessoas a irem usar os lá de fora. Então, os nossos usuários têm experiência lá fora, eles sabem o que é bom. Está todo mundo muito agradecido e muito animado com o que eles estão vendo aqui. É mesmo uma super oportunidade. Que legal que ela falou para vocês sobre isso. Sim. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. A gente tem uma pergunta aqui no chat, não sei se você saberia responder. Eu vou responder aqui. Quem sabe. A crise de financiamento que atingiu as agências de fomento impactaram de alguma maneira a distribuição de bolsas ou projetos desenvolvidos aí por vocês? Nós temos o nosso financiamento, então a gente não tem uma pós-graduação nossa, então nós não dependemos tanto das bolsas para esse nível, mas impactou porque nós temos, como eu falei para vocês, também programas de iniciação científica, então nós temos uma cota de bolsas FIDIC, e algumas foram renovadas, outras não. Então isso sim impediu a entrada de novas pessoas nos nossos programas de IC, mas eu tenho, para mim, e isso impactou muito, por exemplo, eu poderia ter tido muito mais usuários nesse um ano que a gente trabalhou, né? Se as pessoas pudessem mandar isso. Impactou indiretamente. Indiretamente. A gente diretamente foi impactado, porque bolsistas e tal, em vários laboratórios não foram renovados, não conseguiram contratar mais gente, mas o que eu posso te falar, que do ponto de vista da construção e da operação dos Círios, assim, a gente não estava dando apoio para usuários. Normalmente a gente paga para o usuário vir. Não tinha. Agora a gente vai voltar a ter. Então, deu uma impactada geral, sim. Mas, como eu falei, também tem um componente muito grande nesse centro,
justamente da engenharia de gestão de recursos e de projetos interna e diretamente assim, focada no que está acontecendo em termos de financiamentos do Ministério, e tem muitas mudanças, assim, teve muita diminuição de orçamento, assim, vocês não imaginam a escadinha que é, mas de conseguir fazer mesmo assim, honrar contratos, então paralisar algumas coisas, e os caras foram aprendendo também a planejar muito bem, com muitas fases. Por exemplo, a construção de Sirius começou em 2014 e ficou pronta ali em 2019, né, que a gente já começou a montar coisa. Foi dividida, assim, eu acho que no começo eram para ser 5 fases, foi dividido em 13 fases, subfases, assim, no começo, ali, então, vai ser fase 1, 2, 3, 4, 5. A 1 já virou várias, né, para poder pactuar e pagar as coisas à medida que o dinheiro vai entrando. Mas não era, por exemplo, a mesma linha de financiamento das bolsas. Então, essa parte não foi impactada, mas especificamente das bolsas e projetos, todo mundo que tinha projeto e bolsa de estudos que ia vir fazer experimento, dependia de algum financiamento deles, né? Então, porque a gente não dá auxílio para preparar as amostras, a gente só auxilia a você usar as ferramentas para enxergar e tratar os dados. A pesquisa a pessoa já tem que levar, né? A pessoa submete um projeto que, inclusive, a gente submete para avaliação de pares, né, de outros pesquisadores. Uma das coisas é que a pessoa tem que ter financiamento para poder preparar as coisas e trazer aqui, né? Que seja ter que coletar rochas ou tal, mas ela tem um compromisso também de publicar aquele dado. Então, não é assim, grátis total. Você não paga nada, quando a gente, em tempos de vacas gordas, o usuário recebe passagem, moradia, alimentação, tudo, enquanto estiver aqui. E você trata os dados agora aqui também, porque é um negócio que é muito mais informação, então a gente criou um centro de computação de alto desempenho, que o usuário também pode acessar, tem estágios lá, inclusive. Mas impactou nesse ponto, né, que a gente poderia já ter uma demanda muito maior, por exemplo. A gente teve muito usuário, mas eu imagino que podia ter sido maior. Ana. Tá. Eu também sou Ana Carolina. Xará. Xará. Bom, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, senão a gente vai finalizando. Só lembrar vocês de entrar no site, né? Muito obrigada pelo convite. Nossa, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, foi muito gostosa a nossa conversa hoje, acho que foi muito esclarecedora para muita gente, né, que às vezes a gente não faz ideia, primeiro que teve muitos tópicos, né, a gente conversou de várias coisas, acho que um ponto interessante é saber que eu considero você, assim, uma meta de pesquisadora, né, uma meta de cientista, e saber que você não nasceu desse jeito, né? Você percorreu o mesmo caminho tortuoso que a gente está percorrendo. Escola pública, desafios, então... minha mãe faleceu enquanto eu estava no meio do doutorado. Tudo que você imagina que pode dar ruim. Então, isso assim, a gente vai fazendo trocas na vida. Isso é muito... meio que reconfortante, porque às vezes a gente acha que está tão difícil que não vai chegar a lugar nenhum, mas ver uns exemplos de que dá para chegar muito longe é muito, eu quero falar para vocês, assim, não percam as esperanças e nem as oportunidades. Nossa. As oportunidades não tem na nossa porta, mas às vezes a gente tem que procurar também, né? É verdade. Então, bom, assim, Ana... de todo o coração, obrigada e sucesso para todos vocês. Entrem no nosso site, sigam a gente no Instagram, tem muita coisa legal sendo postada lá. Sim, eles direto postam também algumas oportunidades de vagas de analistas e tudo mais. Isso, tudo desemboca ali, vagas e cursos e outras coisas. Bom, me aguarde que já estamos com o pezinho aí no CNPq de novo. Então, tá, logo esse negócio volta. O programa de visitas é pelo e-mail visitas@cnpq.br. Tamo aí, tamo junto. Muito obrigada, Ana. E um ótimo resto de tarde para você. Para vocês também, feliz ano novo. Feliz ano novo. Tchau, tchau.